começando o Camisa 10 desta segunda-feira, ótima semana a todos nós, semana decisiva de rodada importante do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira teremos os últimos jogos desse Brasileirão, já temos campeão, mas não temos ainda todos os rebaixados e também não temos todos os classificados para a Libertadores da América, para a pré-Libertadores. Uma semana de muito futebol, de muita emoção para você aqui no Camisa 10. Tamo junto, meu parceiro Márcio Espímpolo. Tá tudo bem, Fausto Favara? Beleza pura? Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos. Estamos começando a semana, como disse o Fausto. O título já foi, mas tem muita coisa ainda em disputa, hein, Fausto Favara? Times grandes brigando para tentar fugir do rebaixamento, disputa em Libertadores da América, uma segunda-feira que vai pegar fogo com jogos importantes, hein, Fausto Favara? E a gente agradece a sua participação nesta segunda-feira aqui no Camisa 10, do canal 576, da Claro, da Sky no 581, da Vivo no canal 7 da sua parabólica. Fale pros amigos aí, o Camisa 10 está no ar. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Bora falar do jogo de ontem na Arena do Corinthians. Corinthians 1, Grêmio também 1. O Grêmio praticamente rebaixado. Que fase, hein? Fala, Kaique Silva. Antes da partida, o clima era muito hostil. Tudo foi preparado, minuciosamente o roteiro foi feito para que o Corinthians se vingasse 14 anos depois. Quem não se lembra do rebaixamento do Timão no Estádio Olímpico, com muita pressão da torcida do Grêmio para que o time rebaixasse o arquirrival aqui de São Paulo. E dessa vez, nas voltas que o mundo deu, o Corinthians teve a oportunidade. O cenário foi montado, foi tudo com muita expectativa pelo lado do torcedor, mas dentro de campo é que as coisas se resolvem, 11 de cada lado. Diego Souza foi o nome da emoção, matou no peito, tocou na saída do goleiro Cássio e fez 1-0 para o time do Grêmio. Mas aí deram espaço para ele, né? O inimigo das corujas. Chama o Ibama que Renato Augusto está solto. Mandou a bola na gaveta, matou a pobre coruja que estava lá descansando. Ela estava tranquila até que a bola dele acabou acertando o ângulo e dando números finais ao jogo. Aliás, desde que ele chegou, o roteiro é bem esse. É só golaço do homem. Olha aí o Renato Augusto para bater. Baba, que golaço! Depois do jogo, o técnico Silvinho falou sobre a partida e sobre esse resultado de 1-1. Dois aspectos, o técnico, e assim como os atletas que são profissionais e nós que montamos os jogos e respondemos pelo time, nós sabíamos da dificuldade do jogo. Discordo desse Grêmio jogado. Não, o Grêmio recentemente fez um grande jogo, ganhou de 3-0, veio aqui jogar as suas possibilidades. O campeonato é duro e muito difícil. Nós sabíamos das dificuldades do jogo e respeitamos as camisas dos atletas. Obviamente que é bonito ver todo o entretenimento que se tem fora, a alegria do nosso torcedor enchendo o estádio, mas nós entendíamos a dificuldade do jogo. Tivemos um primeiro tempo difícil, uma marcação muito individual, nós ficamos com poucas saídas de jogo. O segundo tempo melhor, onde nós conseguimos criar mais e buscar o nosso gol de empate, e de repente até no final o da vitória, hein? Tá aí, portanto, com a palavra o treinador do Timão, que ainda segue pressionado, mas tem o respaldo da diretoria para iniciar o próximo ano no comando técnico do Corinthians. O Timão encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira, fora de casa no Alfredo Jaconi, contra o time do Juventude. O que significa que o jogo de hoje marcou a despedida de Corinthians e Itaquera. Um reencontro que deu muito certo até agora. O Timão encerra o ano invicto, jogando na sua casa desde que o seu torcedor esteve de volta. Eu volto com vocês aí do estúdio no Camisa 10. Valeu, Kaique. Muito obrigado aí pelas informações. É impressionante como Renato Augusto e William, eles tocam na bola, como sobe a qualidade. Precisam pegar pouco na bola. Como é que é? Aqui, ó. Só distribuindo o jogo. Opa, não tá mais comigo, só como tapa. Diziam os Mar Santos. Opa, não tá mais comigo. Só Opa, não tá mais bola. comigo. Jogam fácil, não precisa ficar penteando a bola. E só lá onde a coruja né? dorme também, ele mete a bola, hein? Como diria Silvio Luiz. Só tapa na bola fácil, joga fácil, não precisa ficar penteando a bola, né, Bruno Prado? É um salto de qualidade. Ô, Bruno Prado, disseram antes da bola rolar
que a torcida do Corinthians não jogaria, que tinha caixão, a morte estava lá, o Pedro Marques mostrou na chegada do torcedor do Corinthians, mas a bola rolou, nem eu escutei a torcida do Corinthians gritar, o Grêmio tomou conta do jogo, e é verdade que depois, com algumas alterações que foram feitas, a galera do Sul tá pé da vida com o Mancini, que acha que ele errou nas alterações, e aí o Grêmio piorou. Você concorda? Foi por isso que o Grêmio não saiu com a vitória de Itaquera e poderia estar numa situação melhor, Bruno Prado? Seja bem-vindo, aí pode chegar, Brunão. Pelo Fausto, um abraço a vocês. Realmente as alterações pioraram o time do Grêmio, mas dá para entender um time totalmente sem confiança, né? Talvez mesmo com as alterações o Grêmio recuasse, porque o Grêmio estava conseguindo um resultado excelente, um resultado que manteria o Grêmio vivo, ainda está vivo, né? Mas pode ser rebaixado hoje. E o time acabou recuando muito. Chamou o Corinthians e com os jogadores que o Corinthians tem, realmente o Renato e o William são caras muito acima da média. Eu imagino um 2022 excelente para os dois, porque eles ainda vão estar melhores fisicamente. Então o Grêmio recuou muito sim no final, tomou um empate que ainda não derrubou o Grêmio, mas deixa numa situação praticamente impossível. O Arthur Cipriani está conosco direto de Porto Alegre. E é o seguinte, hein? Talvez, em pontos corridos, seja o melhor elenco que está indo para uma Série A2 de Campeonato Brasileiro. Na questão de estrutura, ninguém reclama, questão de pagamento tudo em ordem, jogadores caros, jogadores rodados, jogadores importantes. É algo realmente assustador. Por isso que eu coloco muito esse rebaixamento na conta dos jogadores. Esse rebaixamento eu coloco na conta do elenco do Grêmio. Não tem como colocar essa conta aí para a diretoria, porque a diretoria, pelo que a gente sabe aqui, faz tudo certinho. Então, esse rebaixamento, que é algo muito diferente, na minha opinião, está caindo para a conta dos jogadores. Cipriani, você pensa parecido comigo com relação a isso? E o torcedor do Grêmio ainda acredita, Cipriani? De verdade, tem essa história de imortal, mas pelo visto não dá mais, né, Cipriani? Abraço. Bom dia a todos da Jovem Pan, Espínculo, Fausto, Bruno. Pois é, realmente uma situação extremamente complicada. Se não o melhor elenco que vai cair para uma Série B, porque eu vou ser bem sincero, eu não acredito mais. Eu acho que o Grêmio sim já está rebaixado, torcia muito para que isso não acontecesse, mas o jogo de ontem nos mostra o contrário. Um elenco de jogadores qualificados, técnicos, muitos promissores, sim, é verdade. O próprio Gabriel Chapecó, o goleiro reserva é o Breno, Ferreirinha, outros nomes, Jonathan Robert, vem despontando. Diego Souza, Douglas Costa, Rafinha. De nada disso adianta, sem falar de Jeromel e Kahneman, né? Se o time não consegue jogar. Eu colocaria um pouco da culpa, assim, na direção. Sabe por quê, Fausto? Porque lá atrás, quando o Renato começou perdendo o Campeonato Gaúcho, a direção dizia o quê? Não, calma, tem tempo, vai dar, tá só no início. Aí depois trouxe o Thiago Nunes, um desastre, um verdadeiro desastre. O treinador gremista tem que entender que ele precisa vir aqui jogar com garra e mostrar resultados. Thiago Nunes só perdeu, não ganhou absolutamente nada no Campeonato Brasileiro. Depois trouxeram o Luiz Felipe Scolari, e aí vem muitos rumores de várias brigas e confusões no vestiário de alguns nomes. Não deu certo com o Felipão, foi o que mais venceu no Campeonato Brasileiro com o Grêmio, aí trouxeram Wagner Mancini. Wagner Mancini não erra uma vez, ele erra todas as vezes, ele segue errando. Ele não consegue fazer um jogo com consistência. O Grêmio joga bem, ele dá um jeito de alterar. Concordo, sim, com o Bruno quando fala que o time está abatido, está nervoso. Sim, realmente, olha a situação do Grêmio. Mas o Grêmio vinha jogando melhor contra o Corinthians, vinha trazendo aí uma partida mais volumosa, tendo bons resultados, uma execução dentro de campo, e Wagner Mancini, depois de alguma substituição, consegue desmanchar esse jogo, retranca o time, e a gente já sabe o que acontece. Não existe mais jogo hoje em que um time joga retrancado. O time tem que jogar para frente para manter a posse de bola e assim segurar o resultado da partida. Haja visto o que aconteceu, as chances do Grêmio são muito difíceis e o torcedor está muito brabo mesmo. E aí o que vai acontecer? Só logo mais para ter certeza. Wagner Mancini também deu um depoimento que tem chance, que ele consegue ainda ver possibilidade do Grêmio não ser rebaixado. Natural que todos nós, neste momento agora, estejamos chateados, mas enquanto há esperança, a gente vai lutar. Se essa esperança vai durar 24 horas ou 72, não sei, a gente está agarrado ainda nisso, porque ainda faltam jogos dessa rodada e dependendo do resultado, o Grêmio ainda tem chance. Eu não acho que está próximo do zero, não. Chance é chance. A chance de você vencer uma partida, ela existe e ela não vai de 0 a 100. A chance é a chance.
E eu acredito muito nisso ainda. A única chance que tem certa, meus amigos, é que o Wagner Mancini não deve continuar no ano que vem no Tricolor Gaúcho. Outros nomes já são especulados, justamente também pensando numa possível Série B. É uma cornetada no meio, né? Chance é chance, com não. ao Renato, ao nosso Mancini. Eu entendo, Cipriani. Eu entendo e tá aqui o nosso ombro para a torcida do Grêmio, para você e para todo mundo. Muito obrigado, Cipriani, direto de Porto Alegre. Isso é chance, isso aí não existe. Na medida em que você não depende só das suas próprias forças, é claro que a chance não é igual às outras. Chance não é chance, não. E ó, o Renato Augusto precisou de 2 bolas. Isso é um cara letal. Uma ele chutou por cima, a outra ele meteu na gaveta. Sabe que chute que lembrou esse? Os meus aqui nos nossos jogos, ó. Fala com o Bruno, vai melhor. Vou trocar a câmera, ó. Ô, Bruno. Que beleza. Ô, Bruno, o Cipriani citou algumas coisas que podem acontecer com o Grêmio, né? E eu quero que você fale a respeito disso. Será que vão começar a especular um nome? Igual o Jorge Jesus é pro Flamengo, o Renato é pro Grêmio. Entendeu? Será que... manter, né? Então, mas... Eu pensei nisso quando ele falou, o Mancini não fica, né? É um nome que vai surgir. Aí se o Grêmio cair mesmo, o Renato vai topar pegar o Grêmio... Bruno. Ele é um ídolo do clube, ele tem identificação, ele vai topar pegar na Série B? Eu acho que se fosse outro clube, eu acho que ele não pegaria. Se fosse, sei lá, cai o São Paulo. Ele não pegaria o São Paulo na Série B, porque ele não tem nada com o São Paulo. Mas é um amor diferente, Grêmio, né? É diferente. O Grêmio, chance, eu não descarto. Mas o Grêmio hoje, se empatar Cuiabá, empatar a Juventude, ele cai hoje, né? Então, o que o Mancini falou, claro, ele tem que falar que tem chance, que tá brigando, mas não depende dele, né? Ele pode ganhar do Atlético Mineiro o último jogo, provavelmente um time reserva do Atlético que é forte, mas não depende. Ele pode ganhar de 10-0 do Atlético e ser rebaixado do mesmo jeito. Vamos falar com o São Paulo? Espímpolo, hoje a Jovem Pan vai transmitir esse jogo às 19 horas. O Gabriel Dias vai transmitir. Por quê? Porque talvez seja o jogo mais importante da noite aí, porque o São Paulo ainda quer fugir de rebaixamento, né? Sempre de pendurado, vez, de uma vez por todas. Sempre pendurado. Brigando por uma pré-Libertadores da América. E o Juventude interessa demais a torcida do Grêmio, interessa o Juventude. É um jogo importantíssimo. Hoje o Gabriel Dias vai transmitir às 19 horas no YouTube Jovem Pan Esportes. Quem tá aqui conosco é o Chacon, que vai falar do Tricolor. Você vai falar, né, Chacon? Molecada come sucrilhos, mas não resolve nada, hein? Que vergonha, São Paulo. De novo, hein, Chacon? De novo. Mais uma vez, e vem flertando, né, com a zona do rebaixamento, com o rebaixamento primeiro da história do clube há muito tempo, né? Isso é um trabalho de anos, né? Parece que São Paulo, ao invés de fazer um trabalho de reconstrução, de austeridade fiscal para depois fazer um grande investimento, né, montar um grande time, vem fazendo um trabalho para cair pela primeira vez. E ainda há a chance, claro. A chance é muito pequena. Até ontem mesmo eu estava dando uma olhada no site, né, do pessoal da estatística lá da UFMG, que sempre faz esses levantamentos, né, de chance de rebaixamento, de Libertadores. São Paulo tá com chance até de Libertadores, ainda de pré-Libertadores, mas, torcedor, calma. Sonhar alto ainda tá de graça, mas não é o recomendável nesse momento. O recomendável é ficar apoiando a equipe o máximo possível para poder se livrar do rebaixamento de uma vez por todas. São Paulo precisa aí de um empate, basicamente, para conseguir aí ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E ainda tem que se preocupar porque a 16ª colocação, né, caso ele fique na 16ª colocação, não o garante na Sul-Americana, nem na Sul-Americana. Então São Paulo precisa ficar de olho também nessa parte. O Tricolor, então, entra em campo hoje no Morumbi. A Jovem Pan vai transmitir. É um jogo importantíssimo no primeiro turno. No Alfredo Jaconi, empate em 1-1. São Paulo marcou com o gol de pênalti do Reinaldo e o Ricardo Bueno acabou marcando o gol da equipe do Juventude. São Paulo perdendo muitos pontos nessa parte direta do campeonato, ou seja, nesses confrontos diretos, perdendo muito ponto. Então, o jogo de hoje é essencial. O Tricolor, inclusive, deve contar com força máxima na partida e também nas arquibancadas, né? O torcedor deve apoiar em peso a equipe do São Paulo. Vamos fazer o seguinte, uma provável escalação na tela para quem está acompanhando com imagem. Só um detalhe, né? Você colocou que São Paulo pode ficar em 16º. Eu estava conversando com o Bruno Prado fora do ar. Olha que esse posicionamento para o São Paulo, essa posição para o São Paulo... não seria tão ruim, porque não correria o risco em Sul-Americana, em Libertadores. Seria péssimo. Não, óbvio, Chacon. Levando em conta que perderia muito dinheiro, óbvio. Mas é um time que passa vergonha onde joga. Tanto Sul-Americana, Libertadores. Deve ter torcedor do São Paulo falando assim, é melhor ficar nessa situação, jogar uma Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Não, mas aí ele não tá pensando no lado financeiro do clube que vai ser massacrado caso isso aconteça. Então...
tem que pensar sim na Sul-Americana. Libertadores, ele vai mais a passeio, né, se acabar se classificando. Mas na Sul-Americana ele tem mais chance, né, pelo menos de ir avançando, se bem que não é um torneio muito simples, na fase de grupos só passa o primeiro colocado. Vamos à provável escalação para a partida de hoje diante do Juventude. Thiago Volpi, o goleiro, né, o cara titular dessa posição. Na zaga, uma zaga que vem sendo bem utilizada, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo. No meio-campo, o Rodrigo Nestor deve seguir como primeiro volante, aí Gabriel Sara e Igor Gomes também, a meninada da base sendo a solução basicamente no meio-campo. Aí uma dúvida entre o Vitor Bueno e o Marquinhos ali como o elo entre o meio e o ataque. Benítez foi utilizado na última partida nessa posição e não funcionou, né? E no ataque, Rigoni e Caleri, por enquanto. Esse é o São Paulo que o torcedor... É aquilo, é o que tem para hoje, né? E é o que tem o São Paulo que vencer a equipe do Juventude para acabar de vez com as chances do rebaixamento para a temporada que vem. Às vezes um arrozinho com feijão vai melhor do que você meter uma frescurinha no prato, né? Isso aí é um arroz com feijão, sem inventar, né? O Rogério no 3-5-2 na última partida, aí fica aquela corneta, deu uma boa inventada. Com Poçante e Benítez pra jogar, né? Benítez. Todo mundo quer o Benítez aí. Benítez é aquele cara... Eu até falei na transmissão, Benítez é igual cheque, só funciona no banco atualmente. Boa, Chacon. Depois dessa vamos fechar, Chacon. Valeu. Um abraço. Pode fechar, passar a régua aí. Boa sorte ao São Paulo no jogo de hoje, para desespero do torcedor do São Paulo, que não aposta um dólar furado no time. Tá desacorçoado. Nada. Favara. Bruno, só um destaquinho com relação ao São Paulo e a gente segue falando dos outros clubes. Então, o São Paulo, o torcedor fala, depende do São Paulo ganhar do Juventude no Morumbi. Esse é o problema, né? Quando depende do São Paulo que é o problema. É melhor depender dos outros, né? Melhor que os outros percam e o São Paulo resolve a vida dele, né? Ficar esperando muita coisa do São Paulo é complicado. Teoricamente é favorito, mas eu não tenho a menor certeza de afirmar, vai chegar e vai ganhar. Se perder, não é nenhuma surpresa. Né? É duro chegar assim. É o Jaiminho de Tangamangapio, né, Du? Com esse, por isso que eu falei, com esse elenco Já, Sul-Americana, e Libertadores e pré-Libertadores, que seja... Vai passar vergonha, né? Vai passar vergonha. Precisa correr? Não, melhor não, para evitar a fadiga. Obrigado, Bruno. Valeu. 12:18. Seguimos aqui no Camisa 10. Hoje é segunda-feira. Avise aí os amigos, canal 576 da Claro, da Sky, no 581 da Vivo, Favara do 7 da Parabólica, ali do Panflix, que você baixa de graça, não paga nada e vai ter muito conteúdo bacana na palma da sua mão. YouTube, que você mete lá na ferramenta de busca Esportes JP, você vai ver toda a programação do nosso canal. Aliás, hoje tem Atlético Paranaense e Palmeiras, hein? É o jogo que a Jovem Pan vai transmitir com imagem do jogo para o membro do canal de esportes da Jovem Pan. Então, você quer acompanhar? Torne-se membro do canal de esportes da Jovem Pan, Espímpolo. Foi uma grande cobertura do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Galo pela conquista, né? Meio-dia 19. Estamos todos juntos aqui no Camisa 10 nesta segunda-feira, uma semana importante. O campeonato termina na quinta-feira, hein, Fausto Favara? Quinta-feira termina o campeonato e a gente já começa a falar de Mundial, começa a falar de Copa do Brasil, uma decisão importante também entre Atlético Mineiro jogando contra a equipe do Atlético Paranaense para aí fecharmos o campeonato. O Márcio Reis vem falar de Copa do Mundo. Já começamos a falar de Copa do Mundo, hein? Aqui não tem conversa. E a Jovem Pan fará uma brilhante cobertura, como sempre, históricas coberturas da Jovem Pan. É só no final do ano que vem, mas aqui já começou. Márcio Reis. A Copa do Mundo do Catar será realizada só no ano que vem, mas ela já está fervendo nos bastidores. Ainda mais depois da declaração do presidente do comitê organizador do Mundial, Nasser Al-Khater, que disse que os torcedores LGBTQI+, terão o direito de viajar ao país e assistir aos jogos, mas não podem demonstrar afeto. Abre aspas para as palavras do mandatário. Eles virão ao Catar como torcedores, participantes de um torneio de futebol e poderão fazer o que qualquer outro ser humano faria. As demonstrações de afeto são desaprovadas e isso se aplica a todos. Ainda completou: o Catar e seus países vizinhos são muito mais conservadores e pedimos aos torcedores que o respeitem. Temos certeza que o farão, assim como respeitamos as diferentes culturas, esperamos que a nossa também seja, fecha aspas, para as palavras dele. O jogador australiano Josh Cavaggio, que se declarou gay em outubro, diz ter medo de ir ao Catar.
Nasser Al-Khater disse que convida o jogador a ir visitar o país antes da Copa do Mundo, que lá ninguém é ameaçado. Esse tipo de percepção dá um olhar negativo ao país. É bom lembrar que em países islâmicos como Arábia Saudita, Sudão e Irã, a homossexualidade é considerada um crime e é punida com a morte. A Copa do Mundo é um evento que une culturas, povos e não segrega. Respeito não é privar ninguém de nada. A Copa do Mundo já começou e caminharemos juntos até o Catar, torcendo por mais uma conquista do Brasil no Mundial. Tudo sobre a Copa do Mundo você fica sabendo aqui na Jovem Pan. Aí, portanto, informações da Copa do Mundo para você aqui na Jovem Pan. A Jovem Pan fará uma brilhante cobertura. Já tá no nosso telão aí o Rodrigo Viga para falar do malvadão, que não foi malvado, foi um gatinho, ajeitou o cabelo, pegou dicas, ele tá falando alguma coisa, só tá mexendo a boca, só tá na leitura labial, fomos malvadão, mas não ganhamos de ninguém, tá ajeitando o cabelo o nosso Viga, pegou a dica com as meninas para ficar sempre a favor do vento, para não desmanchar o topete, o Viga não estragar o laquê. O que você mexeu a boca aí, não saiu nada, Rodrigo Viga? Boa tarde, rapaz. Malvado é o São Paulo, né? Do Rogério, que você elogiava e dizia que era melhor que o Renato Portaluppi. Esse é o malvadão. Se o Flamengo é um malvadinho, o que seria o São Paulo? Defina aí, por favor. Nada, o São Paulo não é nada faz tempo. O Rogério, que eu me lembro, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, né, Viga? Aos trancos e barrancos, mas merece o mérito. Perdeu, inclusive, na última rodada para o São Paulo e ficou olhando pelo celular, ouvindo a Jovem Pan para ver o que estava acontecendo lá no Corinthians com o Internacional de Porto Alegre. Mas, enfim, se a gente for medir por títulos, é óbvio, né, que o trabalho do Rogério Ceni foi melhor do que o apresentado pelo Renato Portaluppi. Agora, em termos de qualidade de futebol, acho que os melhores momentos do Renato foram melhores do que os melhores momentos em qualidade de futebol do que do Rogério Ceni. Mas nenhum dos dois está mais no Clube de Regatas do Flamengo, que continua sem comandante. Está esperando acabar o Campeonato Brasileiro aí na próxima quinta-feira, como vocês bem disseram, para a escolha do treinador, para a escolha do professor. Tem 3 nomes, basicamente, no radar. O Jorge Jesus continua sendo um sonho eterno, né? Só que tem compromisso com o Benfica até maio. Tem o Galhardo. O Flamengo está pensando se põe ou não a mão no bolso para contratar o argentino, que é o Mister Libertadores, Mister Futebol Sul-Americano, mas pediu R$2 milhões por mês. E tem o Carvalhal, lá do Braga, que pode, inclusive, influenciar, é o que dizem, né? No futuro do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Diante disso, o Flamengo também precisa aí passar por uma mudança, por uma reformulação, já pensando na temporada do ano que vem, reforços, dispensas. Para o jogo de logo mais, o Flamengo tem mais de um time de baixas, né? São 12 desfalques, vai de Rodrigo Caio e Vitinho, que estão com problemas no joelho, passando por cirurgia, tem também gente com gripe, tem gente com fadiga muscular, tem o René, que está suspenso, tem o Ramon, né, que se envolveu naquele acidente de trânsito, foi dispensado. Em princípio, o Rodinei vai jogar como possível lateral esquerdo do time do Flamengo. É o que resta, como diz meu pai, né? É o que resta da festa, que foi meia boca. Provável time do Flamengo para o jogo de logo mais contra o Santos. Hugo, o Neneca, né? Mateuzinho, Gustavo Henrique ou Léo Pereira e Davi Luiz. Na esquerda, o nosso nobre Rodinei, homem da alegria, homem do tantã. Nosso Márcio Reis botando aí na tela para os nossos espectadores acompanharem a provável equipe do Flamengo. Meio campo com o João Gomes, Andrés Pereira, vamos lá, Marcito, e Vitinho. Acho que o Vitinho tá fora, né? Deve ser uma outra opção para o técnico do Flamengo, o interino, né? O Maurício de Souza. Acho que o Vitinho, com problema do joelho, talvez esteja fora. Mais à frente, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Pedro cada vez mais reivindicando a sua presença como titular na equipe rubro-negra, até porque há outros clubes interessados. Dizem que o Palmeiras estaria disposto a botar a mão no bolso, com o euro lá nas alturas, quase R$7, para contratar o queixo mais proeminente e mais charmoso do Brasil, rapaziada. Perfeito, valeu, Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. O adversário do Flamengo, o adversário do Mengão nesta noite será o Peixe, o Santos. Tá pensando na próxima temporada já o time do Santos, meu caro Diogo Mesquita, tudo bem? Quase isso, Fausto. Boa tarde para você. O Santos, que não entra em campo desde a semana passada, empatou na última semana, partida na terça-feira, e com esse resultado foi aos 46 pontos na tabela, já está praticamente garantido na Série A. Apenas uma tragédia rebaixa o Peixe, seria assim, precisa de apenas um ponto
para se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro, ou que qualquer um adversário que esteja abaixo na tabela não conquiste todos os seus pontos em disputa. O Santos, além da pontuação, tem também apresentado um melhor futebol dentro de campo. A equipe mostra evolução nas partidas e também um repertório com a molecada, mais uma vez, os meninos da Vila. Marcos Leonardo, ele que fez 3 gols nas últimas 2 partidas, e o Ângelo, que tem entrado também muito bem, tem aproveitado as chances. Mais uma vez, o Santos mostrando uma geração que pode ajudar dentro de campo e também fora de campo. A gente lembra que financeiramente o Peixe passa por problemas e são jogadores que podem ser vendidos no futuro e renderem um bom dinheiro para a equipe do Santos. A gente chama agora o Ângelo, que falou sobre o momento atual do Santos. Talvez, quem sabe, o Peixe alcance até uma Copa Libertadores da América. A gente trabalha para almejar objetivos grandes e colocar o Santos na melhor posição possível e no maior lugar que a gente conseguir colocar. Então acho que dá sim pra gente buscar Libertadores, trabalhar dia a dia, pensar jogo a jogo e continuar com um trabalho firme, que se Deus quiser possamos conseguir alcançar a Libertadores. Aí o Ângelo, ele... Muito bem. Ô, Mesquita, o Peixe pensando numa pré-Libertadores, mas sem grana para uma Libertadores, né? A situação está difícil, mas entrando numa primeira fase de grupos, a diretoria já pensa com que o Santos recebesse aí um bom dinheiro que pudesse fazer um caixa para que o Santos tenha uma temporada 2022 um pouco mais segura, um pouco mais confortável. Valeu, Mesquita. Vamos falar do Palmeiras. O Pedro Marques tem detalhes do Palmeiras, Jailson já puxou, Felipe Melo já puxou. Não tem boa notícia pro palmeirense, Pedro Marques? Pois é, fim da linha para 2 veteranos, Márcio Espímpolo, Fausto Favara, todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. O Felipe Melo se despediu do clube no sábado, também nesse dia foi a vez do Jailson encerrar a sua trajetória pelo Palmeiras. Pelo menos saíram pela porta da frente com o título conquistado, a da Copa Libertadores 2021 em cima do Flamengo. O Verdão que entra em campo hoje em ritmo de férias, só com a molecada. A exceção vai ser o goleiro Vinícius Silvestre, o zagueiro Kusevich e o meio-campista Matheus Fernandes. Até a comissão técnica será diferente. Paulo Vitor Gomes, do Sub-20, vai assumir o Palmeiras hoje, já que os portugueses já saíram de férias. Um Palmeiras todo alterado para enfrentar fora de casa o Atlético Paranaense às 19 horas. Tem também a questão da permanência do Abel Ferreira, tal, enfim. São várias questões que envolvem o planejamento do Alviverde para 2022. Obrigado, viu, Pedro? Palmeiras pensando no próximo ano, pensando em Mundial, enfim, precisa investir. Precisa investir se quer conquistar o Mundial, se quer continuar conquistando títulos importantes. Mas tem dinheiro, Palmeiras. Agora a Caleila no comando fazer aí, né? Umas contratações aí, não precisa de tantas assim, não. Dá pra fazer um papel bom, Fausto Favara. Pedro, obrigado. Valeu, Pedro. Abraço. E a Jovem Pan vai transmitir esse jogo no seu canal Jovem Pan Esportes, para você que é membro. Jogo com imagem direto da Arena da Baixada entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Fim de papo, Espímpolo? Fim de papo. Aqui na TV Jovem Pan News, o William e a Mariana já estão aqui e a gente vai na Rádio Jovem Pan com esporte e discussão, falando muito da rodada e o que vem por aí. Segunda-feira importante, pode rebaixar mais gente, hein? Vergonha para time grande que tá pendurado, hein, Favara? Ótima semana, galera. a todos. Vamos Tchau. com tudo. Boa Tamo tarde. junto.